De caso Epstein. Ontem a gente teve, Fernando, não sei se você assistiu, um programa completo com o Daniel Lopes sobre o caso Epstein, que agora os arquivos foram liberados. Ainda são milhões de páginas e muita gente está analisando, está cruzando informações. Algumas palavras aparecem muito lá, como pizza, como sorvete, e o pessoal tá entendendo Duque, que são né? codinomes, né? Não é codinomes, são senhas, né? São palavras que significam outras coisas, como crianças, ou talvez como festas, ou como alguma coisa estranha. Então, estamos nessa fase. E ontem a gente fez essa primeira debulhada no que já sabe, os grandes nomes envolvidos, e muita coisa vai acontecer nas próximas semanas. E que quem está aqui para comentar com a gente é o Lucas, do Brasil Paralelo. Coloca na linha então pra gente, Homer. Fala, Vilela, como é que tá? Me ouvindo Você bem aí? está muito diferente, Lucas. Olha só. Perdi um pezinho, né? Quanto você perdeu, cara? Tá muito. Você já estava mais magro da Cara, última vez que eu perdi te 70 encontrei. quilos. 70 Perdi Uau. quilos. 70 quilos. É, da Ao última longo de vez. 4 anos, né? Da última vez que eu te encontrei, você Mas já tinha sim. emagrecido bastante, agora mais ainda. Mas tá bem de saúde? Tudo, Tô regulado? ótimo, graças a Deus. Só É? melhor, não, só melhor, com certeza. Antes que tava ruim demais, né? Agora É. estamos fazendo o mínimo. E tá fazendo exercício? Tô, Tá se tô, tô, alimentando bem? graças a Deus, tô. Isso que é importante. Assim, deixa eu ajeitar aqui. Tá certo. Aí eu tô lutando com a tua câmera aqui. Tá, achei, acho. Tá certo. Ô, Lucas, dá uma geral então pra gente. Eu tô acompanhando também um pouco da cobertura que vocês estão fazendo. É uma coisa que. Uhum. É um buraco que começou a ser cavado, vai aparecer muita coisa? Ou é mais ou menos o que está se falando aí? Os desenvolvimentos do Clinton, do Trump, coisas que a gente já sabia, até do Stephen Hawking, né? Sim. Cara, eu acho que esse caso depende. Eu não tenho certeza se ele vai continuar cavando, porque quem vai cavar? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, né? Quem é que tenha muito a ganhar cavando esse caso? E É. eu acho que daí que vem até tanto espaço para a criação de teoria da conspiração e muita especulação, porque como é que vai confiar que as pessoas terão interesse em investigar isso até o fim, se envolve dos democratas aos republicanos, da direita à esquerda, grandes magnatas da mídia, da advocacia, envolve gente da segurança, serviço de inteligência de Israel, gente da CIA. Então, quando envolve tanta coisa assim, tanta gente importante, é normal que a gente tenha uma desconfiança de que as investigações tendem a não avançar. Eu acho que tem muita coisa para visualizar, a gente tem muitos ex-presidentes dos Estados Unidos e até o atual presidente dos Estados Unidos com uma proximidade muito maior do que a gente gostaria de ver nesse caso. Então, acho que tem muito para avançar, sim. Sinceramente, acho que se cavar a gente acha, tá? E tem, inclusive, Bolsonaro no arquivo, tem Lula no arquivo, tem para todo mundo. Eu até vou dar uma busca para ver se meu nome aparece lá em algum. Eu tô com medo também. Mas eu acho que um negócio que choca muito é a qualidade do relacionamento do Epstein, cara, porque isso é impressionante, tá? O advogado, o Alan, que é o advogado, foi do Trump, foi do Edward Snowden, é um cara que ia na ilha, o Stephen Hawking, você mencionou aí, eles chegaram a construir um submarino para o Stephen Hawking andar na ilha. A Ghislaine fez um submarino adaptado para o Stephen Cara, Hawking andar por lá na ilha. Eles receberam gente do Mossad, era muito próximo do anterior primeiro-ministro de Israel. É uma proximidade de evidência, e-mail apresentando o presidente dos Estados Unidos para o Putin, então, em termos informais, dizendo que é um cara bacana. Então, o Epstein ele vem desde cedo sendo esse mistério, né? Porque ele é meio self-made man, uma família classe média, média alta dos Estados Unidos, que acaba entrando em boas escolas, prospera muito rápido, ele entra para uma consultoria, uma agência financeira, Bear Stearns lá, e lá ele se torna muito rápido sócio, depois sai para fundar a sua própria empresa, e o Nassim Taleb, que é aquele escritor de livros, o Cisne Negro, etc., sei. um analista financeiro importante, até andou falando no X esses dias, no antigo Twitter, que, cara, ele sempre foi um scam, sempre foi uma fraude, porque ele falava que só movimentava contas e contratos acima de US$ 1 bilhão. Só que ele falou, cara, da onde veio esse cara? Não tem tracking no mercado, a gente não sabe da onde ele veio, quem que ele é, por que que ele está fazendo isso. E ele apareceu amigo de grandes celebridades de Hollywood, muito amigo do Bill Clinton, ia para a Casa Branca o tempo inteiro. Os primeiros documentos, aqueles que saíram na época, já mostraram ele entrando na Casa Branca várias vezes, mostravam, o Bill Clinton foi, sei lá, mais de 30 vezes no Lolita Express, como ganhou
é o de mau gosto o nome, o avião dele, né, para a ilha. Então, o que que é isso, né? Com o Trump, o cara morou, foi vizinho do Trump, teve muitas relações também, se acusaram de tudo que era tipo de coisa, brigaram. O Trump negou, lembrar que o Trump negou que andou no avião do Epstein. Quando os documentos saíram, a gente viu que ele andou, que a Melania andou várias vezes no avião. O Musk também é uma história um pouco estranha, porque primeiro o Epstein convida o Musk para ir numa festa, aí o Musk nega, falando que não quer fazer networking com um diplomata. Aí o Epstein responde: pô, tá achando que eu sou retardado? Tô falando de festa que não tem gente com mais de 25 anos. E aí o Musk usa isso para dizer que nunca teve envolvimento. Só que de outro lado, o Musk aparece depois mandando um e-mail para ele dizendo que está muito cansado e queria saber quando teria uma festa muito selvagem para ir. Então, são termos que não ajudam a pessoa que está envolvida, né? Eu acho que isso é muito grande e o networking dele sempre foi imenso, que deu fôlego para muita reportagem investigativa e até nos casos mais exacerbados, teorias de todo tipo na internet. O sogro do Epstein, o pai da Ghislaine, ele é considerado um ativo confirmado do Mossad. O Mossad, obviamente, nunca falou isso, mas mais de 5, 6 ex-agentes do Mossad, do Serviço Secreto de Israel, já falaram que o pai dela era um ativo confirmado, mas que tinha uma relação muito próxima com o Mossad. Existem aqueles relatos que a primeira vez que ele recebeu, ele foi preso pela primeira vez, numa acusação menor, e teve um acordo muito leniente por parte do procurador americano. E aí várias fontes relataram que esse procurador americano tinha dito que a ordem tinha vindo de cima. Quando esse procurador americano foi intimado em depoimento para dizer se isso aconteceu ou não, ele não confirmou nem negou, invocou a quinta emenda para ficar calado. Então é toda uma situação muito estranha. Que tu fala assim: tá, esse cara com certeza era alguém muito importante em relacionamento. Não pode ser que tenha sido só na base do carisma e de um empreendedor idiosincrático que isso tenha acontecido, né? E aparentemente ele tinha essas excelentes relações de poder com tudo que importa no mundo, né? Devia lavar dinheiro para traficantes da África. Assim, ele fez a festa, parecia ser uma pessoa que não conhecia limites. A teoria mais simples é que ele era não sei se eu acho que o YouTube pune aqui a palavra, né? Mas ele era uma pessoa que tinha uma tara sexual por Menores. menores de idade, né? Por menores de idade, e que infelizmente pelo poder e pelo dinheiro dele, muito mais pessoas do que a gente gostaria, a direita e a esquerda, de N países, N ideologias da elite do poder estavam envolvidas nisso. Essa é a teoria mais leve, infelizmente. Dessa aqui a gente não pode abrir mão, porque é muita testemunha, é muita prova, são mais de 200 vítimas, são mais de 150 denúncias, é muita documentação. Vocês mencionaram aí os casos de pizza, né? Pizza É, nesse meio de exploradores de tráfico sexual, muitas vezes utilizado como pizza, sorvete, duck, essas expressões como sei. preferências, né? Então são meninos, são meninas, são Ah, duplas de meninos olha e só. meninas. É pizza, É, sorvete e e tem mais um termo que aparece não sei quantas pizza, vezes. sorvete, pato, É, ursinho, todas essas expressões são codinomes entre esses grupos para designar vítimas, né? preferências. É. E aí você lê os e-mails que o próprio Departamento de Justiça publicou, e aí você fala: tá bom, isso aqui tá estranho mesmo, porque as pessoas combinando em grupo, dizendo: pô, vamos comer uma pizza lá em Austin. É um voo de 4 horas para ir até Austin. É. Então, quantas pizzas eu vou trazer de tal lugar? A gente quer mais pizza ou mais sorvete? Não são mensagens Putz. normais de você trocar e-mail entre bilionários falando esse tipo de coisa. Teve uma ironia também que fizeram, que pô, não sei se é apropriado falarmos disso aqui no e-mail, responderam para o Epstein. E o Epstein respondeu: mas quem que vai vazar? E deu uma risada no e-mail. É a ironia de quem sabe que está andando com Bill Gates, está andando com Elon Musk, está andando com É. os presidentes democratas, republicanos. Então, isso é muito grave. Esse é o pior. Assim, o caso mais leve existia essa rede da elite global que, infelizmente, gostava de fazer esse tipo de festa com esse tipo de crime. Agora, nos casos mais se diz que que não é nem um pouco conspiratório, é só porque como é que a gente vai adquirir a confirmação disso? Diz que ele fazia honey trap, né? Que é a armadilha do mel. É basicamente um ativo de algum serviço de inteligência secreto, pode ser até de mais de um ao mesmo tempo, tentando criar material para fazer chantagem com pessoas poderosas através de chantagem sexual. Então, nesse caso, um agente tenta criar uma situação
para você cometer algum crime sexual, ele registrar isso e exercer depois essa chantagem em troca de favores, poder, etc. Então, eu acho essa teoria perfeitamente plausível, é, considerando todo o envolvimento com agentes do Mossad confirmados passaram 2 anos no apartamento do Epstein em Nova York, agentes da CIA viajaram no Lolita Express, está lá no serviço de bordo, agente secreto não identificado, agente secreto não identificado. Então, tem muitas testemunhas, muita coisa, né? O sogro dele era, como eu já falei. Então, acho que isso é bastante plausível, mas infelizmente não tem como a gente falar, e aí, oi, Cia, tudo bem? Você tem como me confirmar se esse cara era um agente secreto? Em alguns países na Europa ele sofre uma investigação por isso. Se eu não me engano, na Polônia e na Hungria ele sofre essa investigação, que é tentando ver se ele era um agente secreto que coordenava diferentes serviços aí do MI6, que é o famoso Missão Impossível, né? Da Inglaterra, KGB, Moscou, etc. Então, cara, a gente não sabe em qual cenário estamos, mas os dois são muito ruins e colaboram e muito com a ausência de confiança que tem sido cada vez mais crescente nas instituições. A verdade é que todo mundo que estava envolvido com esse caso estava mentindo. Pois é, tem coisa relacionada a canibalismo, a amputação de membros. Aí eu tava vendo também que tem conversas do Epstein sobre fazer parceria com a agência de modelo no Brasil para conseguir garotas do interior, Uma menores agência de grande idade, aqui, né? se não a maior, né? A maior. Exatamente, né? Tem essas coisas também, né? Conexões desse tipo, né? Tem a gente por um método de pesquisa, né? Foram liberadas 3,5 milhões de páginas, 20 mil vídeos, é muito material. Então, tem que tomar um certo cuidado com o que a gente vê na internet, porque falsificar documento é fácil, ainda mais e-mail, tá? Ainda mais hoje em dia com IA. Então, esse é o primeiro disclaimer que eu faço. Cuidado com qualquer tweet, post que você assiste. É melhor. Existe o site oficial lá do arquivo. Então, esse é o primeiro disclaimer e dá para você confirmar e usar essas fontes e tal. É fácil fazer. Então, esse é o primeiro disclaimer. Segundo disclaimer, existem sim esses e-mails que você comentou, mencionando canibalismo e tudo mais, mas a gente tem que separar qual é a qualidade do e-mail. Existe a primeira qualidade de e-mail. Qual é o e-mail de primeira ordem de qualidade? É quando está o Elon Musk e Jeffrey Epstein trocando o e-mail. Isso aí é de primeira ordem de qualidade. É o e-mail do Elon Musk, é o e-mail do Jeffrey Epstein. O Clinton e o Musk trocando conversa privada. O advogado de Israel e ele trocando conversa privada. Isso é uma prova de excelente qualidade. Outra prova de excelente qualidade são os diários de bordo dos voos, transferências bancárias, etc. Isso também é uma excelente qualidade, tá? Coisas apreendidas em parte na casa dele, gostaria de comentar isso. E aí, esse caso de canibalismo, ele está dentro, é uma denúncia absurda, mas ele está dentro de uma série de denúncias feitas por pessoas que dizem ter visto isso, dizem ter sofrido isso, mas não conseguem provar. Então, isso pode ser verdade? Com certeza. Mas entre todas as qualidades de evidência que a gente tem, a testemunha é uma corroboração, não é uma produção de prova primária, né? Então, eu acho que eu tento tomar cuidado com isso, Vilela, porque as duas coisas, né? Primeiro, para ter uma metodologia de pesquisa. Segundo, porque eu não quero acreditar, na verdade, que isso foi possível, que essas pessoas se envolveram nisso, né? Pois é. Eu vi hoje também, queria aproveitar o Lucas aqui para ver se tem alguma veracidade, que o Epstein, ele mandava e-mails, por exemplo, vamos usar o Trump aqui, falando com o Trump, negociando, mas eram e-mails encaminhados do e-mail do Epstein, mas para ele mesmo. Então é como Muitas se vezes ele fez isso. Ele tinha vários e-mails, inclusive um GE Vacation, né? Que era um dos e-mails que ele utilizava para organizar as férias, digamos assim. Então ele tinha vários desses e-mails, ele se encaminhava muita coisa, assim, é verdade. Não dá para saber o porquê, não dá para perguntar. Mas essa teoria de chantagem, ela é muito plausível para mim por uma coisa muito simples. Se a gente sabe que o Bill Clinton visitou o cara mais de 30 vezes naquela casa dele, e aí quando quando os caras entraram na casa, o que tinha na porta de casa? O que tinha na sala do cara? Tinha um quadro do Bill Clinton vestido num vestido de salto alto vermelho e batom. Você imagina o nível de influência. Você pode achar na internet Bill Clinton Painting. Verdade. Você imagina o nível de influência psicológica que você tem que ter para receber um ex-presidente nos Estados Unidos, uma figura pública de porte global, uma instituição americana com essa piada.
Do lado tinha um outro quadro do George Bush brincando com um aviãozinho de papel e umas torres de madeira quebradas no chão, e ele sentado na sala do Salão Oval rindo e como se fosse infantilizado. Que tipo de gosto é esse? Que tipo de quadro é esse? Porque como é que um ex-presidente dos Estados Unidos visita a casa de alguém que faz festa com menores de idade, é notório em todo o networking da alta sociedade americana fazendo isso, e vê esse quadro na porta de casa e fala assim, oh, pô, que bacana que é esse sujeito aqui, me sinto confortável aqui com ele. Que história é essa? Entende? E aí procuraram a pintora do quadro, a pintora do quadro falou que pintou eles na faculdade para fazer uma caricatura com os presidentes e tal, que é uma tese possível, mas eu me pergunto quem que tem essa, como é que você tem uma relação com esse presidente e tem um quadro desse na sala de casa que você recebe ele? Que tipo de dinâmica que você está criando aqui, entendeu? Como é possível? Imagina você receber um amigo seu aí, agora imagina o presidente dos Estados Unidos, agora imagina com esse quadro, numa ilha, no meio do América Central, no meio das Ilhas Virgens ali. Cara, é tudo muito estranho, me desculpa. E as condições todas e as suspeitas da investigação, que vocês abriram a pergunta no começo, ela tem muitos motivos para acontecer, né? Porque, ó, o quadro aí tá na tela, pro pessoal ver. Esse quadro é real, cara. Isso é inacreditável, esse negócio, entendeu? É cringe, é creepy, parece o filme do Stanley Kubrick, lá de olhos bem fechados. É mesmo. E ele tem um clima meio pesado, né? Todos os quadros são assim. Se o pessoal achar também o do Bill Clinton, né? Uhum. Do George Bush tem aí. Não, são esse clima meio, O do Bill meio Clinton dark, assim, você olha. era do Bush e eu vi mais um quadro. O outro quadro era. Ele tinha um quadro também parecia uma coisa da KKK, um negócio meio estranho que as pessoas É, estavam usando numa mesa de jantar antiga também. Mas isso. enfim, cara, por que é de suspeitar? Porque esse cara vai preso, todo mundo nega, aí ele vai solto com um acordo leniente, um monte de testemunha, um monte de reportagem jornalística apurando se ele era um ativo de serviço secreto. A coisa não anda muito. Aí todo mundo nega que tem envolvimento, existe uma pressão para liberar esses arquivos. A esquerda não queria liberar quando estava no poder, aí passou o poder para o Trump, aí a esquerda começou a querer liberar, porque onde estoura a bomba prejudica o presidente, óbvio, né? E aí o Trump não queria liberar, aí começou a ter retaliação, deu aquela famosa briga dele com o Musk e o Trump, que o Musk foi para o X e falou. O Trump está nos arquivos do Epstein, não sei o quê, no fundo estão os dois, em É. graus diferentes de envolvimento, mas estão os dois. A gente não tem nenhuma prova que o Musk já foi lá, mas pelo menos esse e-mail perguntando de quando é a festa selvagem existe. O Musk nega tudo veementemente, o Trump fica meio calado. É verdade que o Trump, notoriamente, no mínimo, já mentiu 3 vezes sobre isso. Falou que nunca andou no avião do Epstein. É mentira, de acordo com a documentação que a gente tem acesso. Falou que não tinha uma relação próxima, isso é mais mentira ainda, tiveram uma relação muito próxima, chegaram a ser vizinhos, se frequentaram muito e tal. E depois falou que ia ser o primeiro a querer liberar os acessos caso vencesse a eleição. Também não fez isso quando assumiu, fez de tudo para travar a liberação desses acessos. Chamou de hoax democrata, de campanha difamatória, de assunto defasado. Então tudo isso cria muita desconfiança. Aí tá bom, aí libera esses arquivos, temos tudo isso agora, ok. Qual é a situação que o Epstein morreu? Ele morreu numa prisão que fica terrorista do Afeganistão. Nessa prisão que fica terrorista do Afeganistão, um dia antes dele morrer, de se suicidar, essa é a alegação oficial, que ele se suicidou, um dia antes dele se suicidar, aparece um post no 4chan. Essa história é de maluco, mas tá lá na documentação, tá? Aparece um post no 4chan, um post anônimo, usuário ali não identificado, falando, olha, eu trabalho aqui na prisão, etc e tal, e eu estranho durante a noite, acho que os caras estão fazendo uma exfiltração, que é quando você remove alguém do ambiente. Esse post ficou lá. Tá lá, você pode achar esse post, tá? Esse post ficou lá. No outro dia, Epstein é dado como suicídio. Quais são as condições do suicídio? Bom, ele se enforcou dentro da cela. Ué, mas como é que numa prisão que pega terrorista guarda terrorista do Afeganistão, nos Estados Unidos, o Jeffrey Epstein, um bilionário que está prestes a depor, se enforcou? Que história é essa, né? Como é que tinha uma corda? Como é que isso aconteceu? Primeira justificativa. Vamos ver as câmeras. Puxa, as câmeras não cobriram a cela dele. As câmeras tiveram falhas e estavam desligadas sem cobrir. Poxa, não era a história que a gente mais queria. E os guardas? Nossa, sabe que alguns guardas estavam fora, a gente estava com uma cobertura menor, e um guarda ali que devia estar mais atento a isso, ele estava dormindo. Que irresponsável, vamos exonerá-lo de serviço. Poxa, segunda história estranha. Tá bem, então vamos ver as câmeras de entrada para ver se alguém entrou nisso aqui. Isso teve depoimento no Congresso dos Estados Unidos, os responsáveis pela prisão respondendo por isso.
Aí vai até as 11h58 a filmagem, 11h58, e aí a filmagem pula para meia-noite nas entradas da prisão. Peraí, então quer dizer que durante 2 minutos pode ter passado qualquer coisa por ali e a gente não sabe o que que é. Qual é a resposta? Olha, esse sistema é defasado, falta tecnologia e investimento. Esse sistema de gravação é assim desde 1999, mas corrobora a suspeita. Tá bem, Epstein é dado como suicídio. O que que nós descobrimos nesses arquivos que vem E aí as pessoas pegam... A internet pega aquele post do 4chan e cria 1 milhão de teorias da conspiração sobre a exfiltração dele. O que que nós descobrimos 3 dias atrás que não ajuda a acreditar na versão oficial dessa história? Nós descobrimos, através dos documentos oficialmente divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que o FBI foi atrás desse post, que aconteceu um dia antes, identificou o usuário, coletou depoimento, perguntou se ele confirmava o post, ele confirmou o post e perguntou se ele confirmava as informações, e ele confirmou as informações e depoimentos sob sigilo. Então tu fala assim, não, peraí, quer dizer que o cara que fez aquele post no fórum de internet de maluco realmente existe? Foi identificado pela polícia? Foi coletado esse depoimento? Isso se soma às outras estranhezas que tem durante o processo de suicídio do Epstein? Desculpa, é um caso muito estranho. É um caso extremamente estranho. E agora a gente tem que ver os próximos passos. Fica corroborando, no mínimo, ajuda a esse clima cada vez mais hostil que existem de não confiar nas narrativas oficiais. Eu acho que existe motivo para as pessoas não confiarem. E aí você junta isso ao P. Diddy, né? Ao julgamento do P. Diddy, que foi recente também, que tinha muita gente envolvida. E aí quando você começa a misturar político com Hollywood, com ricões, né? Com gente do Big Tech e tal, ou seja, tá todo mundo louco para que acabe logo isso e que seja queimado esse arquivo, né? Então, é o que você falou no começo, a gente não sabe até onde vai porque não tem vontade nenhuma de todo mundo que está envolvido, né? E a gente muito poderosa. A gente os análogos aí o tempo inteiro que a gente passa fazendo cobertura aqui na Brasil Paralelo, mas no caso, assim, é diferente a proporção até onde se sabe, embora tenha muita fofoca também, mas a gente tem o caso do Daniel Roccari, do Banco Master aqui no Brasil, a gente tem o caso do P. Diddy, que tem uma tranquilidade, os jornais noticiam com a maior tranquilidade que no Brasil ninguém tem interesse em investigar demais o Roccari, essa é a principal aposta do Roccari. No caso do P. Diddy, terminou num acordo muito mais favorável, com menos pessoas dando depoimento e testemunhando do que nós gostaríamos. Então tem esse clima de falar, olha, a gente tem que ter esperança, mas a esperança vai tendo limite num determinado momento, né? Esse clima de abafa, né? Ô, Lucas, e já teve algum tipo de impacto político em algum país de afastamento de ministros, secretários por conta dos documentos que foram vazados? Não, 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 não. Eles estão muito bem. Cara, assim, vamos lá. Quem vai afastar? Quem levanta a mão para afastar? Isso é uma pergunta que a gente fica com essa ideia de afastar, 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 mas a gente tem que entender mecanismo, né? Estou insatisfeito com o presidente. Quem que vai afastar? Nos Estados Unidos, o Trump tem a maioria na Suprema Corte, tem a maioria no Congresso, de forma democrática, mas tem. Então, ali não tem clima para afastar ou para fazer tudo isso. No máximo, uma pressão popular ou social nas mídias, na rua, que ele sofre em relação a isso. E também a gente, de todos os personagens envolvidos, ele é um que a gente sabe de uma relação próxima ao Epstein, sabe que ele sabia das coisas do Epstein, mas a gente tem pouca comprovação de que ele estava frequentando essas festas e tal. Então, tem esse gap de informação que pede um juízo final também a respeito disso. Aí em outros lugares que tem pessoas importantes, cara, o príncipe da Inglaterra, cara, o príncipe da Inglaterra tem uma foto dele em cima de uma menina que não dá para saber a idade dela, o rosto está censurado, mas o fenótipo da menina, o corpo da menina, você desconfia já do que você está vendo ali, entendeu? A gente está falando do príncipe da Inglaterra. Aí depois o cara tá abraçado com a menina no avião, no Lolita Express. Aí tu fala, tá, e quem é essa menina que ele tá abraçado? Que o Bill Gates também tá abraçado. É uma menina que deu depoimento dizendo, eu fui abusada, eu fui abusada. Ela confirma isso em depoimento. Fala, olha, me drogavam com Xanax, com calmante, com não sei o quê, eu ia por dinheiro, depois terminei sendo abusada. Então, olha, não tem nenhuma consequência imediata, mas, repito, ajuda a descosturar a confiança, o tecido social, e isso é o maior lastro das instituições, sejam elas midiáticas, que têm coberto o caso, no Brasil menos, mas tem coberto o caso, mas políticas, de justiça,
porque se tem juiz, se tem advogado, também prejudica muito para a população. E isso que eu estou te falando aqui é alguém que trabalha com essa apuração, que publica sobre esse tipo de coisa. Então eu tenho aqui todo já um discernimento que eu estou fazendo em relação a o que é exagero, o que não é. Pensa que a população está vendo assim, ó, tá todo mundo envolvido, é Lula, Bolsonaro, Barack Obama, a Epstein, Michael Jackson, Stephen Hawking na mesma, comendo intestino e canibalismo. É assim que chega a mensagem para a população em geral. Não existe todo esse discernimento no espalhamento da mensagem, mas chega a essência. Não dá para confiar nessa gente. Essa é a mensagem que chega. Não dá para confiar nessa gente. E desculpa, essa mensagem parece estar certa. Então, na verdade, a gente está cada vez mais. A internet deu essa transparência, globalizou a informação. A gente tinha globalizado a economia nos anos 90, nos anos 2000, e depois de 2010, com as redes sociais, nós globalizamos a informação. Lembra o que aconteceu quando a gente globalizou as finanças? Transparência financeira, tem que ter agora. Primeiro teve os paraísos fiscais, criaram regras para paraísos fiscais, fizeram um monte de coisa. Se criou toda uma demanda por transparência financeira institucional. O que está acontecendo agora com a questão da comunicação? Está se demandando transparência informacional. E transparência informacional, instituições que dependem daquele modelo antigo de conchavo de poder, que são mais rígidas, vão reagir contrárias. E isso é inevitável, elas vão ter que ceder. Pode, às vezes, apertar num país, apertar em outro, mas elas vão ter que ceder, porque esse evento tecnológico não muda.